Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Ponto Ataco. Dessa vez vou tentar não espaçar tanto tempo até trazer matérias para vocês. Vamos manter uma periodicidade semanal, pelo menos eu prometo que eu vou tentar. Dessa vez vamos começar falando sobre as principais provas do automobilismo nesta temporada. Na verdade, 3 delas já aconteceram. Rally de Monte Carlo, abertura da temporada em janeiro do WRC. Tivemos no final de semana passado a prova da Fórmula 1 do Grande Prêmio de Mônaco e também tivemos as 500 milhas de Indianápolis. E vamos fazer uma prévia que nós vamos ter as 24 horas de Le Mans. Antes disso, vem a vinheta. Como eu falei, vamos fazer um pequeno resuminho. Primeiro a gente teve a abertura do campeonato do WRC, Campeonato Mundial de Rally, e a prova foi excepcional. Tá? Nós tivemos uma excelente disputa entre os dois grandes dominadores dos últimos quase 20 anos da categoria. Na verdade, a gente teve 9 títulos do Sébastien Loeb e 8 títulos do Sébastien Ogier. A dupla dos franceses este ano não disputa a temporada completa, vão fazer apenas temporada parcial, disputando algumas provas. Disputaram a abertura e recentemente também o Rally de Portugal. Mas o interessante é a primeira prova, que é a mais importante da temporada do Mundial de Rally. Os dois franceses dominaram, deram um show e a disputa era quem dos dois ia ganhar, já que existe uma certa rivalidade entre os dois. Ganhou Loeb. No último dia, ele conseguiu abrir uma distância para o G e venceu a prova. Então, Loeb conseguiu a sua 8ª vitória em Monte Carlo, empatando com o G, que também tinha 8, chegou à sua 80ª vitória no Mundial de Rally. Detalhe que ele está com um navegador novo, na verdade, uma navegadora, Isabelle Galmiche, no lugar do Daniel Elena, que era o tradicional copiloto dele. Tá? Na última prova em Portugal, os dois tiveram uma série de problemas, não conseguiram. O terceiro colocado lá em Monte Carlo é o piloto finlandês Harry Rovanperä, um garoto, tem 20 anos somente, piloto oficial da equipe Toyota e está liderando a temporada. Fortes chances de ganhar esse título. Vindo para a Fórmula 1. Fórmula 1, Mônaco é a prova mais esperada do ano, é uma das provas mais charmosas, embora muito se discuta se ela deve ou não continuar no campeonato, já que o traçado é apertado. Na verdade, não é o traçado que é apertado, e sim os carros que cresceram demais. Nessa prova, a gente teve um domínio muito grande da Ferrari durante os treinos, com mais uma pole do Charles Leclerc, e em segundo, o Carlos Sainz. Atrás vieram as Red Bull, do Sérgio Pérez e depois do Max Verstappen, o campeão do ano passado. Na corrida, a Ferrari fez uma série de erros enormes na sua estratégia, então praticamente jogando fora a chance de título. O Leclerc ficou realmente muito irritado, pode-se ouvir isso no rádio, que no rádio ele criticou demais a decisão que a equipe tomou. Por outro lado, para a Red Bull foi muito bom o resultado, já que o Max Verstappen abriu mais ainda a sua distância para o segundo colocado, que é o Leclerc, mas mais importante foi o Sérgio Pérez vencendo a corrida, porque o Pérez na prova anterior na Espanha tinha criticado a equipe dar a ordem para inverterem as posições. Tá bom, todo mundo sabe que ele é segundo piloto, mas ele é o segundo piloto que tem chances de bater o Verstappen. Basta que para isso, tanto o Christian Horner como o Helmut Marko não deem toda a preferência para o piloto holandês. Tanto é que ele vencendo essa prova, ele já conseguiu renovar o contrato até 2024. E a Red Bull disse que vai permitir a dupla de pilotos brigar abertamente pelo campeonato. Ferrari que se cuide. Os carros da equipe Red Bull vão dar trabalho. Se a Ferrari não acordar, vai perder uma grande chance de título que está tendo agora.
500 milhas de Indianápolis. Nas 500 milhas de Indianápolis havia, claro, uma grande chance de vitória da Ganassi, já que essa equipe do Chip Ganassi dominou todos os treinos até a prova. Tanto que a pole foi do Scott Dixon, que é um piloto da Ganassi. A Ganassi veio para essa prova com o campeão do ano passado, Alex Palou, com o Scott Dixon, com o brasileiro Tony Kanaan, que só disputou essa prova, com o sueco Marcus Ericsson e também com o Jimmy Johnson. Quem era o grande favorito era o Dixon, só que o Dixon conseguiu perder a corrida. Na sua última parada de pit stop, ele exagerou na velocidade de entrada de box, acabou tomando uma penalização de drive-thru, caiu lá para trás e abriu mão da chance de conquistar sua segunda vitória em Indianápolis. Quem ganhou? Quem era o menos esperado dos 4 pilotos? Eu vou eximir aí o Jimmy Johnson, tá? Então quem ganhou foi o Marcus Ericsson. Sim, ele mesmo, aquele piloto que correu na Fórmula 1 pela Sauber, que foi companheiro de equipe do Felipe Nasr. Ele veio para a Indy, está fazendo um excelente trabalho desde a temporada do ano passado e ganhou a corrida, graças a uma corrida extremamente sólida. Correu risco, sim, principalmente no finalzinho da prova. Faltavam umas 3, 4 voltas para o final da corrida, quando o Jimmy Johnson, que foi escolhido como Hulk do ano, ou o Hulk dessa prova, acabou exagerando, atacou demais a curva no lado esquerdo, passou com as rodas em cima de uma parte de concreto, perdeu o controle e bateu o carro no muro. Primeiro veio bandeira amarela, em seguida a bandeira vermelha para poder limpar os destroços da pista. E com isso, o segundo colocado, que era o mexicano Pato O'Ward, teve chance de atacar no final. Quando veio essa bandeira vermelha, claro que a torcida brasileira lembrou que o grande largador da Indy é o Tony Kanaan. Então esperava-se que o Tony fosse para cima e talvez até vencesse a corrida. Não deu. Desta vez não deu, fica pro ano que vem. Provavelmente o Tony volte de novo. Assim como esse ano nós também tivemos o Elinho, que é o grande vencedor da prova com 4 vitórias. Esperava que ele tivesse chance de ganhar pela 5ª vez. Ele defendendo a equipe Meyer Shank Racing, que o ano passado só tinha um carro. Esse ano tem 2, corre ele e o Alex Pagenaud, que já foram companheiros de equipe, inclusive na Penske. Terminaram respectivamente 8º o Pagenaud, 9º o Elinho, mas fizeram provas muito boas e provas sólidas. O que está faltando para a Tríplice Coroa, ou seja, a corrida de Le Mans, a corrida das 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e a vitória em Mônaco, é somente Le Mans. Em Le Mans, nós vamos fazer uma prévia. Na verdade, nós trouxemos para vocês uma entrevista coletiva que nós tivemos com o piloto brasileiro André Negrão. O André compete para a equipe francesa Alpine e tem grandes chances de vencer. Assistam aí a entrevista. Primeiramente, bom dia. Obrigado a todos por terem vindo aí. Muito obrigado, de verdade. E, bom, o campeonato ano passado foi bem complicado com o nosso carro. Ele não é um hipercar, ele é um LMP1, então a gente não tem a vantagem do híbrido que nem a Toyota tem. Esse ano e ano passado a gente usou também para desenvolver o carro um pouquinho melhor, para ter uma leve, uma pequena vantagem por ser um pouquinho mais leve comparado com os Toyotas, né? A Glickenhaus também estava lá, mas a gente sabia que eles estão com um grande problema de freios. Então a gente estava já nos primeiros dias de teste com uma leve vantagem, assim, mas assim, não tinha... É muito difícil saber no começo, né? Eles conseguem esconder bastante essa parte de tempo. Mas enfim, depois daquele momento já veio os testes oficiais e classificação e depois corrida. A gente teve um espanto assim já na classificação, porque a gente ainda tinha, estava esperando eles virem um pouquinho mais rápido na classificação, mas eles tinham realmente uma desvantagem, duas na verdade, a parte do peso, e eles não conseguiam recarregar muito o híbrido em Sebring, vai ser uma pista com muitos bumps, né? Ela salta muito os carros, e também eles não tinham uma grande vantagem no tanque de combustível, pelo fato do híbrido não carregar, então eles não conseguiram fazer um lift muito grande. Conseguimos fazer uma ótima corrida,
né? A Toyota número 7, que é do Lopes, acabou batendo bem no meio da corrida e a gente conseguiu ganhar aí nossa primeira corrida no Hipercar. E, bom, foi um resultado fantástico para a Alpine, começar já 22 com um grande resultado e liderando o campeonato mundial com uma vantagem um pouquinho maior para o segundo colocado, por ser uma corrida de 8 horas, então os pontos eram um pouquinho maior do que uma corrida normal de 6. Conseguimos fazer um treino em Monza que conseguia antecipar Le Mans, Spa. Então a gente conseguiu desenvolver mais um pouquinho o carro. A gente sabia que Spa ia ser uma corrida muito difícil para a gente, pelo fato de a gente não ter o híbrido, a gente tem um consumo de pneu maior, a gente tem um consumo de combustível maior também. E Spa é uma corrida sempre muito maluca, né? Porque chove, neva, então a gente tem aí as 4 estações do ano em 6 horas. A gente fez uma corrida boa, a gente sabia que o nosso BOP que estava vindo de Sebring era pior, então a gente tinha 25 cavalos a menos e 50 quilos a mais da primeira corrida. Então a gente já vinha mais prejudicado por causa do nosso resultado no Sebring. Mesmo assim, a equipe fez um resultado fantástico, trabalhou muito bem. A gente teve uns momentos muito críticos, que é a hora que eu estava no carro, a hora que começou a chover muito. Então é a pista totalmente nova, ainda falta a parte de drenagem ainda na pista. A gente foi usado aí como, a gente brincou, como mula, né, para o circuito, que ainda está em fase de acertar, de reforma. E, enfim, inclusive a gente teve aí 3 bandeiras vermelhas, então deu uma afetada também aí no nosso resultado no final. Acredito que a gente não ia ganhar, pelo fato de a gente tinha uma desvantagem muito grande aí de paradas da Toyota, mas foram grandes bons resultados aí para o começo da temporada, foi o primeiro e o segundo, estamos liderando o campeonato com uma vantagem de pontos até que considerável para Le Mans, e vamos ver o que vai acontecer agora em Le Mans, vai ser bem complicado. Mesmo dia que a gente tem toda a parte de mídia, passar nos patrocinadores, passar nos boxes, a gente explica os carros, a gente tem a parada dos pilotos, que é um dia antes. Então tudo isso já vem cansando o piloto. E depois a própria corrida, que é mais cansativa ainda, né? Eu sou o piloto que faz a parte da noite, principalmente. Eu tenho uma adaptação muito boa na parte noturna da corrida, então normalmente eu faço a parte noturna, grande parte, ainda mais agora, nos últimos 2 anos, como foram os meses diferentes, foi agosto e setembro, então as noites eram mais compridas do que junho. A noite de junho é sempre um pouquinho menor. E Le Mans é mágico, toda a preparação que a gente tem, né? A gente já vem preparando Le Mans, na verdade, desde a primeira vez que o carro vai para a pista. Então, desde fevereiro, a gente já vem pensando em Le Mans, que é a corrida mais importante, a corrida que tem mais glamour, a corrida que você ganha mais pontos, né? Que a gente, às vezes a gente fica pensando só em ganhar Le Mans, mas Le Mans é tão importante para o campeonato do que as outras corridas, né? São vários pontos que a gente ganha só em Le Mans. Obviamente, estando numa equipe francesa, fazendo parte dela, uma pressão a mais, né? A Alpine, Renault, faz um grande show lá, então a gente tem uma parte de hospitalidade deles que é gigantesca, que é só deles. Então, Le Mans é mágico, toda a parte da pista, sabe? O público que tem lá é gigantesco. Eu posso até comparar com Indianápolis, que foi uma coisa que eu fiz em 2016, não de Indy, mas de Indy Lights, e fiquei para a corrida, então são 500 mil pessoas, e Le Mans é uma coisa que chega muito perto. Obviamente Le Mans é muito maior que Indianápolis em termos de área, né? Então a gente consegue ter uma noção desse público, mas eles estão lá. Nos últimos 2 anos aí foi bem triste a gente fazer Le Mans sem ninguém, né? Principalmente 2020 aí foi de portas fechadas, 21 foi um pouquinho melhor e agora finalmente eles abriram os portões novamente. Então realmente é uma coisa muito legal, e ter ganho já 2 vezes que a LMP2 é realmente fantástico, subir no pódio e ver aquele mar de gente que estava ali torcendo. Obrigado pelas respostas, André. Agora a gente queria abrir para vocês, se vocês, quem tiver pergunta, o Lito Cavalcante está aqui, ele está de pé aqui no meio. Muito bacana, né, gente? Então, a chance existe, realmente. A gente tem que lembrar que o André é bicampeão
nas 24 horas de Le Mans. Ele venceu 2 vezes na categoria LMP2, inclusive ele é campeão da LMP2 e ele tem fortes chances de ganhar este ano. Tá? Claro que depende de uma série de fatores, como vocês viram ele falando, balanço de performance, rendimento da Toyota, já que o carro dele é um LMP1. E os carros da Toyota são carros híbridos, com tração nas 4 e ele somente tração traseira. Mas competem na mesma categoria e é a chance de um brasileiro vencer na principal. Nós já tivemos 2 brasileiros que terminaram em segundo. Lá nos anos 70 nós tivemos Zé Carlos Pasque, que foi o primeiro piloto brasileiro a correr como piloto titular da Ferrari, naquela época nos protótipos, que terminou em segundo nas 24 horas de Le Mans, fazendo parceria com o Arthur Mesario. E a gente teve também o Luca Di Grassi, que correu pela fortíssima equipe da Audi e também terminou na segunda colocação. Vamos torcer agora pelo trio, que é André Negrão, Mathieu Vauxier, acho que esse é o nome dele, não sei pronunciar o nome dele completo, e Nicolas Lapierre. Esse trio é muito forte, vamos torcer por eles e eu prometo que eu trago para vocês, logo em seguida das 24 horas de Le Mans, um resumo de como foi essa prova. Bom, não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho para poder receber todas as notificações que nós vamos estar passando para vocês ao longo das semanas com os novos programas. Grande abraço e até mais!